Luiziane Lins zomba de Nicolas Ferreira e recebe resposta matadora. Ao salão plenário da Câmara dos Deputados estava absolutamente lotado naquela tarde de quarta-feira. Não era para menos. O tema em debate prometia ser um dos mais polêmicos do ano legislativo. As câmeras de transmissão ao vivo registravam cada movimento, cada expressão facial dos parlamentares presentes. No centro das atenções, dois deputados que representavam visões diametralmente opostas, Luiziane Lins e Nicolas Ferreira. A sessão começou com aparente tranquilidade, mas todos que conheciam o histórico dos dois parlamentares sabiam que era apenas a calmaria que precede a tempestade. A tensão no ar era palpável, como se cada molécula de oxigênio carregasse um fragmento de eletricidade, prestes a desencadear uma descarga poderosa a qualquer instante. Peço a palavra, senhor presidente. A voz de Luiziane Lins ecoou pelo microfone, quebrando o silêncio. Seus olhos brilhavam com a confiança de quem acredita ter um trunfo nas mãos. O presidente da sessão concedeu a palavra e Luiziane se levantou, ajustando elegantemente o blazer sobre os ombros. Ela caminhou até a tribuna com passos firmes e determinados, carregando uma pasta vermelha que logo seria o epicentro da polêmica. Caros colegas parlamentares, hoje venho à tribuna para falar sobre coerência política e integridade moral, virtudes que parecem cada vez mais escassas nesta casa. Ela fez uma pausa estratégica, seus olhos fixando-se diretamente em Nicolas Ferreira, que a observava com expressão impassível. Particularmente quando analisamos o comportamento de certos colegas que se apresentam como defensores ferrenhos da moralidade e dos bons costumes, mas cujas ações contradizem frontalmente seus discursos inflamados. O burburinho cresceu no plenário. Todos sabiam exatamente para quem aquelas palavras eram direcionadas. Nicolas Ferreira, sentado na primeira fileira, manteve a postura serena, apenas observando. Sua calma desconcertante parecia irritar ainda mais Luiziane. O nobre colega Nicolas Ferreira, que tanto gosta de dar lições de moral à nação, apresentou na semana passada um projeto que, permitam-me dizer, é a própria definição de hipocrisia legislativa. Luiziane abriu a pasta vermelha e retirou alguns documentos. Aqui tenho em mãos dados que demonstram claramente a incongruência entre sua proposta atual e suas posições anteriores. A câmera focou no rosto de Nicolas, que permanecia imperturbável, mexendo ocasionalmente em seu telefone, como se estivesse completamente desinteressado nas acusações. Esta aparente indiferença parecia aumentar a intensidade do discurso de Luiziane. O que vemos aqui é um jovem parlamentar que conseguiu construir sua carreira política através de vídeos virais e polêmicas vazias, mas que não demonstra o menor compromisso com a coerência ideológica ou com a seriedade que o cargo exige. Luiziane elevou a voz, agora visivelmente mais exaltada. Raio mais preocupante. Um deputado que se apresenta como defensor da juventude brasileira, mas que na verdade apenas manipula suas mentes com narrativas simplistas que não resistem ao menor escrutínio racional. O salão explodiu em reações diversas. Aplausos entusiasmados de um lado, protestos veementes de outro. O presidente teve que bater o martelo repetidas vezes para restabelecer a ordem. Se me permite concluir, continuou Luiziane, gostaria de deixar uma reflexão para o nobre deputado Nicolas Ferreira. A política não é um palco para performances de TikTok. O mandato parlamentar exige mais do que frases de efeito e indignação seletiva. Exige seriedade. Exige profundidade. Enquanto voltava para seu assento, Luiziane lançou um sorriso irônico na direção de Nicolas, como quem diz, sua vez, se tiver coragem. Seu grupo político a recebeu com cumprimentos e gestos de aprovação, enquanto o lado oposto fervilhava em conversas sussurradas e expressões de descontentamento. O presidente da sessão chamou Nicolas Ferreira para sua réplica. O silêncio tomou conta do ambiente enquanto ele caminhava tranquilamente até a tribuna. Diferentemente do esperado por muitos, não havia sinais de irritação ou impulsividade em seu semblante. Pelo contrário, parecia calculadamente sereno. Senhor presidente, nobres colegas,
Começou Nicholas com uma voz pausada e controlada, bem diferente do tom inflamado que costumava usar em seus vídeos nas redes sociais. Agradeço à deputada Louisiane Lins por suas palavras tão apaixonadas. Um sorriso discreto se formou em seus lábios. É fascinante como algumas pessoas conseguem discursar por tanto tempo sem, de fato, abordar o mérito das questões. Nicholas ajustou o microfone e prosseguiu. A nobre colega me acusa de incoerência, mas não apresentou um único exemplo concreto. Me acusa de usar a política como palco para performances, enquanto ela mesma acaba de nos presentear com uma exibição digna dos melhores teatros. A diferença fundamental entre nós, deputada, é que enquanto a senhora se preocupa em atacar pessoas, eu me preocupo em defender ideias. O tom calmo e analítico de Nicholas parecia desconcertar não apenas Louisiane, mas também seus apoiadores. Esperavam uma explosão emocional, um contra-ataque inflamado, mas o que presenciavam era um jovem parlamentar demonstrando uma maturidade surpreendente. A colega fala sobre hipocrisia legislativa, mas esquece de mencionar que seu próprio partido votou contra esse mesmo princípio em 7 ocasiões diferentes nos últimos 3 anos. Nicholas retirou do bolso do paletó algumas folhas dobradas. Aqui tenho os registros das votações, caso alguém tenha interesse nos fatos, não nas narrativas. Louisiane se remexeu inquieta em sua cadeira. Não esperava essa abordagem metódica e baseada em evidências. O burburinho no plenário aumentou novamente. Quanto à acusação de que construí minha carreira com vídeos virais e polêmicas vazias, agradeço o reconhecimento de que consegui me comunicar efetivamente com os brasileiros que me elegeram. Diferentemente de outros colegas que ocupam estas cadeiras há décadas e ainda assim são desconhecidos pela população que supostamente representam. Alguns risos discretos ecoaram pelo salão, aumentando visivelmente o desconforto de Louisiane e seus aliados. A câmera captou sua expressão tensa enquanto ela rabiscava algo em um papel, provavelmente preparando-se para um aparte. Mas o ponto mais revelador do discurso da nobre deputada, continuou Nicholas, agora com um tom mais intenso, foi sua acusação de que manipulo mentes jovens com narrativas simplistas. Esta é exatamente a visão elitista que tanto prejudica nossa democracia. A ideia de que o povo, especialmente os jovens, são incapazes de pensar por si mesmos, que precisam ser protegidos das ideias que contrariam certa visão de mundo. Nicholas fez uma pausa estratégica, olhando diretamente para Louisiane. Eu acredito que os jovens brasileiros são perfeitamente capazes de analisar argumentos e formar suas próprias convicções. Não precisam de tutela ideológica. Precisam de verdade, transparência e respeito à sua inteligência. O silêncio no plenário era absoluto. A tensão havia se transformado em atenção genuína ao embate de ideias que se desenrolava. Deputada Louisiane, prosseguiu Nicholas, agora dirigindo-se diretamente à sua opositora. A senhora me acusa de falta de profundidade, mas suas próprias críticas permanecem na superfície. Fala de coerência, mas esquiva-se de debater o conteúdo real de minhas propostas. Menciona a hipocrisia, enquanto seu partido sistematicamente nega seus próprios princípios quando conveniente. Louisiane solicitou um aparte, que Nicholas concedeu, com um gesto cordial de mão. Deputado Nicholas, disse ela, visivelmente tentando recuperar o controle da situação. O senhor fala muito em fatos, mas continua a espalhar desinformação como estratégia política. Seus seguidores nas redes sociais podem aplaudir esse tipo de retórica vazia, mas aqui estamos entre parlamentares que conhecem bem esse jogo. Agradeço a parte, deputada, respondeu Nicholas, sem perder a compostura. Mas novamente observo o mesmo padrão. Acusações genéricas sem especificar quais seriam essas supostas desinformações. Se a senhora pudesse apontar precisamente onde estou enganando o público, eu agradeceria a oportunidade de esclarecer. O constrangimento de Louisiane era visível. Ela não esperava ser desafiada diretamente a fornecer exemplos concretos. Após um breve silêncio, murmurou algo sobre os vídeos todos que o Brasil conhece e retornou ao seu assento. Nicholas assentiu educadamente
e retomou seu discurso, agora com uma energia renovada. Veja, é exatamente disso que estou falando. Quando confrontados com pedidos de evidências concretas, muitos preferem recuar para o terreno seguro das generalidades e insinuações. Ele respirou fundo e olhou ao redor do plenário, estabelecendo contato visual com vários deputados. Colegas, parlamentares, estamos vivendo um momento crucial na história de nosso país. Os desafios que enfrentamos são complexos e urgentes. Não temos o luxo de desperdiçar nosso tempo com embates pessoais e tentativas de desqualificação mútua. A Câmara captou expressões de surpresa em ambos os lados do plenário. Este não era o Nicolas que muitos esperavam ver. O projeto que apresentei na semana passada, o verdadeiro tema que deveríamos estar debatendo, não é uma questão partidária. É uma proposta que visa proteger as famílias brasileiras, fortalecer nossa soberania nacional e garantir que o futuro de nossos jovens não seja comprometido por ideologias importadas que contradizem nossos valores mais fundamentais. Nicolas então pegou seu telefone, aquele mesmo que parecia estar distraindo-o durante o discurso de Luiziane. Durante todo o tempo em que a nobre deputada discursava, eu estava, na verdade, recebendo mensagens de cidadãos comuns. Brasileiros que acompanham esta sessão em tempo real e me enviaram suas opiniões sobre o projeto em questão. Ele virou a tela de seu celular para as câmeras, mostrando uma enxurrada de notificações. Estas são vozes reais do Brasil real. Não são militantes organizados, não são ativistas profissionais. São mães, pais, professores, estudantes, pessoas que raramente têm suas vozes ouvidas neste plenário. Luiziane levantou-se, visivelmente irritada. Questão de ordem, senhor presidente. O deputado está usando artifícios para desviar do tema e fazer propaganda pessoal. O presidente permitiu que Nicolas continuasse, lembrando a todos que Luiziane havia tido a mesma liberdade em seu pronunciamento. Não estou desviando do tema, deputada. Estou justamente trazendo o debate de volta para o que realmente importa. As pessoas que representamos. Porque, diferentemente do que muitos aqui pensam, política não é sobre nós. Não é sobre nossos egos ou nossas disputas internas. É sobre servir. Nicolas então pegou uma pasta azul que estava sobre sua mesa e a abriu. Aqui tenho os dados que a deputada Luiziane convenientemente ignorou em sua exposição. Estatísticas oficiais, pesquisas acadêmicas e relatos documentados que fundamentam cada artigo do projeto que apresentei. Ele começou a apresentar metodicamente cada ponto de sua proposta, conectando-os com evidências concretas e argumentos racionais, em vez das frases de efeito pelas quais era conhecido nas redes sociais. A cada minuto que passava, o semblante de Luiziane ficava mais tenso. Para concluir, disse Nicolas após uma exposição detalhada de quase 20 minutos, quero dizer à deputada Luiziane e a todos que pensam como ela, discordar de vocês não me torna um inimigo da democracia. Defender valores diferentes não. Me torna um extremista. Essas táticas de demonização do adversário já não funcionam mais. O Brasil está amadurecendo politicamente. Ele fechou a pasta e olhou diretamente para as câmeras. Aos brasileiros que nos assistem, vocês merecem representantes que tratem os assuntos públicos com a seriedade que eles exigem, que baseiem suas posições em fatos e princípios, não em ataques pessoais. E, acima de tudo, que nunca esqueçam que são servidores, não celebridades. O plenário, que havia permanecido em silêncio respeitoso durante a parte final de seu discurso, explodiu em aplausos. Mesmo alguns deputados da oposição foram vistos acenando com aprovação para pontos específicos levantados por Nicolas Luiziane. Percebendo que havia subestimado gravemente seu adversário, solicitou o direito de resposta, que foi concedido pelo presidente. O deputado Nicolas certamente tem um dom para a oratória, começou ela, tentando recuperar o controle da narrativa. Mas precisamos separar a forma do conteúdo. Por trás de suas palavras bem colocadas, continua havendo um projeto que ameaça os direitos duramente conquistados por minorias e grupos marginalizados. Nicolas solicitou uma parte, que Luiziane hesitantemente concedeu.
Deputada, poderia, por favor, apontar especificamente qual artigo do projeto ameaça, quais direitos de quais grupos? Porque o texto integral está disponível para todos e não encontro nenhuma cláusula que corresponda a essa descrição. O plenário silenciou novamente. Luiziane, pega de surpresa pela pergunta direta, hesitou momentaneamente. Bem, é o espírito geral da proposta que preocupa, deputado. A direção para a qual ela aponta. Agradeço o esclarecimento, interrompeu Nicolas educadamente. Então não há nenhuma cláusula específica que a senhora possa identificar como problemática? Estamos debatendo impressões subjetivas, não o conteúdo concreto do texto? Luiziane, visivelmente desconfortável, tentou retomar seu raciocínio, mas a dinâmica do debate havia mudado irreversivelmente. O que começara como uma tentativa de humilhar publicamente um jovem deputado havia se transformado em uma demonstração impressionante de preparo e articulação. Ao final da sessão, enquanto os parlamentares se retiravam do plenário, as câmeras capturaram um momento inesperado. Nicolas se aproximou de Luiziane, estendeu a mão e disse algo que as câmeras não conseguiram captar. A expressão de surpresa no rosto da deputada foi rapidamente substituída por um sorriso relutante enquanto apertava a mão oferecida. Mais tarde, jornalistas perguntaram a Nicolas o que ele havia dito naquele momento. Apenas agradeci à deputada pelo debate e disse que espero que possamos encontrar pontos de convergência para trabalhar juntos pelo bem do Brasil, apesar de nossas diferenças ideológicas, respondeu ele com simplicidade. Porque no final das contas, nossas divergências importam menos do que aquilo que nos une. O compromisso com um país melhor para todos os brasileiros. A sessão, que havia começado como mais um episódio da polarização política brasileira, terminou com uma lição surpreendente sobre maturidade democrática. E nas redes sociais, o vídeo do embate se espalhou como fogo, não pelos ataques ou acusações, mas pela resposta inesperadamente serena e substancial de um jovem deputado que muitos haviam subestimado. O debate entre Luiziane Lins e Nicolas Ferreira entrou para a história parlamentar brasileira não como exemplo de confronto, mas como um ponto de inflexão no qual a política do espetáculo cedeu espaço, mesmo que momentaneamente, para a política das ideias. E para muitos jovens que acompanharam aquela sessão, ficou uma mensagem clara. É possível defender convicções com firmeza sem abrir mão da civilidade e do respeito. Nas semanas seguintes, o projeto de Nicolas Ferreira foi aprovado com modificações, que incorporaram sugestões tanto da situação quanto da oposição. Um raro exemplo de cooperação bipartidária em tempos de polarização extrema. E tudo começou com um debate que prometia ser mais uma batalha na guerra cultural, mas acabou se transformando em um diálogo genuíno. Para Luiziane Lins, ficou uma lição valiosa. Subestimar adversários com base em preconceitos é o caminho mais curto para a derrota política. Para Nicolas Ferreira, a confirmação de que a substância sempre prevalece sobre o espetáculo. E, para o Brasil, um vislumbre do que a política poderia ser se todos os representantes elevassem o nível do debate público. Se você gosta dos vídeos e apoia o deputado Nicolas Ferreira, deixe seu like, o joinha no vídeo e se inscreve no canal. Até o próximo vídeo.